Una mattina mi sono alzato, oh vela ciao, vela ciao, vela ciao, 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 una mattina. Começando agora, diretamente aqui dos estúdios da Womp Channel, mais um Wompcast. Hoje aqui, compondo a minha mesa, eu tenho o meu amigo, o meu voz de ouro, doutor Fábio Naveca. Grande Jaime, tudo bem? Como estamos? Hoje promete, hein? Hoje promete. Finalmente chegou o dia. Chegou o dia. Hoje nós temos o prazer de ter um convidado de alto calibre. Alto calibre. A princípio até mesmo porque o homem é doutor. Doutor, você tem aí o currículo Ainda dele? tem. O homem é doutor em microbiologia. Microbiologia. Especificamente virologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conhece o FRJ? Conheço. Já fui lá no Fundão. Fundão. Fui lá no Um lugar Fundão. bacana, de jogar futebol lá. E ele, hoje em dia, ele é o chefe, né, do Núcleo de Vigilância de Vírus Emergentes e Reagentes da Fiocruz Amazônia. Olha aí. Temos aqui para nos engrandecer com a sua inteligência e conhecimento do Dr. Felipe Naveca. Olá, Jaime. Olá, Fábio. É um prazer a gente bater esse papo aqui hoje. E além de tudo, Jaime, meu irmão. Seu irmão. Meu irmão. Pô, Gente boa. Gente boa. Até pelo sobrenome. Exatamente. Gente boa. Só um detalhe, na verdade você que é meu irmão, porque eu sou mais velho. Exatamente. É verdade. Vamos colocar ordem nas coisas, né? Ele que manda. Tu sabes que as pessoas que perdem cabelo Uhum. sempre tem aquele estigma de parecerem mais velhos, né? É verdade. Isso é verdade. Já me disseram isso. Por isso que eu comprei os meus. É verdade. Eu comprei os meus pra pra poder ficar legal. Beleza, isso aí. Mas, Felipe... Eu resolvi não comprar não, tá, Jaime? Tá bom. Mas tem várias alternativas. Inclusive, nós vamos fazer um podcast só sobre cabelo. Beleza. Vai me chamar? Não, você está comigo sempre. Então tá bom. Mas, a primeira coisa, Felipe, é um prazer poder chamar realmente um doutor de doutor, né? No Brasil, que nós temos são muitos doutores que não são doutores. Agora, doutor em microbiologia. Então você é formado em biologia, é isso? Na verdade eu tenho uma graduação também em microbiologia. É uma faculdade que existe desde 1994 na UFRJ. Então quando eu entrei a graduação era em microbiologia e imunologia. Depois por uma série de fatores de questão concurso, etc., o curso mudou recentemente para o nome de biologia, mas a área de concentração em microbiologia. Então o currículo ainda é parecido com a época que eu entrei. No teu caso, o teu curso ele foi bacharelado ou licenciatura? Foi bacharelado em microbiologia e imunologia. Realmente foi o bacharelado. Então você Sim. é bacharel em microbiologia. E o teu doutorado também foi na UFRJ? Também foi. Eu terminei o bacharelado, fui para o mestrado primeiro. Fiz 2 anos de mestrado, depois fiz 4 anos de doutorado também, tudo na UFRJ. Que mal pergunte. Qual foi a área de concentração do teu doutorado? Então, eu trabalhei na época com um vírus que infecta aves, né, com um modelo de estudar vírus. A gente estava comparando um vírus vacinal e o vírus selvagem, a vacina derivada desse vírus selvagem. E a gente queria entender do ponto de vista genético quais eram as diferenças entre esses vírus, por que o vírus selvagem causava doenças em aves e o vacinal não. Bom, eu sou uma bomba em biologia. Eu também, Jaime. Eu passei porque tinha que realmente... Devagar, eu também não... Essa parte comigo... A minha área sempre foi humanas e exatas. Eu sempre naveguei melhor nessas áreas. A minha área de... Quando fui aprender o que era monocotiledônia e dicotiledônia, eu descobri que aquilo não era a minha praia. Não era a minha praia. E vírus é a tua praia? Menos ainda. Menos ainda. Tanto que a primeira coisa que eu sempre tive uma dúvida. Qual é a diferença de vírus e bactéria? É uma boa pergunta para a gente começar esse bate-papo. Uma primeira coisa, uma bactéria é uma célula, né? Uma célula mais, vamos dizer assim, mais primitiva, que a gente chama até de procariota. Ela não é uma célula igual às células que nos formam, que são eucariotas. Mas, então ela sintetiza, ela tem energia, ela produz, ela tem uma série de processos bioquímicos que ocorrem dentro dela. Um vírus não é nada disso. O vírus basicamente é um material genético
protegido por uma capa de proteína que às vezes você ainda tem ali uma gordura por cima. E quando esse material chega numa célula, seja uma bactéria, seja uma célula nossa, por exemplo, ele passa a controlar aquela célula. Uma Então, capa de proteína? uma capa proteica, uma proteína, né, que protege aquele material genético e às vezes você tem ainda um pouco de gordura, dependendo do vírus, né, na superfície dele também, algumas moléculas de açúcar, que vão fazer esse processo de interagir justamente com a célula. Então os vírus eles infectam tanto células de bactérias, como bactérias, né, células procariontes, como também células eucariontes. Mas elas não são os mesmos vírus, né? Existem os vírus de bactéria, os vírus de células iguais às nossas, e existem vírus de vírus, inclusive. Então a situação é mais complexa do O que você negócio é imagina. punk. Tu já Vírus pensou, de Jaime? vírus. Minha nossa. Vírus. Eu sempre tive uma curiosidade, né? Eu sempre tive uma curiosidade em relação ao antibiótico, né? Eu não sei se é sua área de domínio, mas, por exemplo, o vírus se combate com antibiótico? Então, o antibiótico ele é feito para bactérias, porque ele vai atuar em cima de algum processo de replicação das bactérias. Você tem alguns estudos que, às vezes, se você tem um efeito em paralelo a isso. Por exemplo, alguns vírus eles precisam ser cortados na superfície dele para que eles consigam infectar melhor as células. E esse processo acaba, às vezes, sendo feito por bactérias que também estão juntas. A gente não consegue isolar, né? Dentro do nosso corpo, você vai estar também com bactérias e com vírus, né? Você não vai ter só vírus ou só bactérias. E, às vezes, nesse processo, eles acabam interagindo. Então, pode ser que, por conta disso, você tenha algum efeito. Mas eles não são feitos para os vírus. E qual seria a medicação que se combate o vírus? Para alguns vírus, você tem os chamados antivirais. Então, isso é muito bem estudado, muito bem embasado cientificamente, por exemplo, para o HIV, né, para o vírus da imunodeficiência humana. Então, existe um coquetel de anti-HIV que são antivirais. Eles vão agir especificamente em processos relacionados à replicação dos vírus. Isso é um negócio interessante, Jaime, porque assim, tudo vai evoluindo, né? A ciência vai evoluindo, graças a Deus vai evoluindo. E, assim, eu não sou da área, né? Somos curiosos. Somos curiosos. Mas, assim, pelo que parece, hoje, a pessoa que tem o HIV, esse tipo de vírus assim, o tratamento, eu não sei se pode chamar de tratamento, ele é algo extremamente eficaz. Parece que não é isso, vai ser mais o problema da pessoa. Ela vai tranquilo. Isso é completamente diferente do que a gente tinha na década de 80, né? Quando uma pessoa recém-diagnosticada com HIV, ela estava realmente condenada a poucos anos de vida. Depois, quando se começa a terapia, inicialmente era chamado monoterapia com um antiviral, né? Na época ficou muito famoso o AZT, que era uma droga para isso. Mas rapidamente se viu que os vírus evoluem muito rápido, tá? Principalmente vírus que têm como genoma RNA e não DNA. Então, e aí o HIV é um exemplo desse. E aí quando você entra com monoterapia, rapidamente selecionava vírus que eram resistentes. E depois não tinha mais o que se fazer. Então hoje não se trata, já há muitos anos, não se trata com monoterapia, sim uma terapia combinada, porque você diminui a chance de resistência se você tem várias drogas atuando de maneira diferente naquele paciente. Pô, bacana. Agora é o seguinte, normalmente o pessoal fala assim, olha, você não pode tomar muito antibiótico para você não criar resistência, né, à doença devido ao antibiótico. Isso acontece também com antiviral ou não? A gente não tem estudos do mesmo nível que você tem para bactérias, e é verdade, a gente não deve ficar administrando antibióticos sem a necessidade, por isso que isso realmente precisa de prescrição médica, e mesmo assim os médicos têm cuidado para não estar prescrevendo qualquer antibiótico dependendo do quadro. Existe até uma reserva de antibióticos que só podem ser administrados a nível hospitalar, né? Porque a gente tem que ter uma reserva de antibiótico que funcione. Entendi. Ou seja, o nosso próprio corpo também tem a sua autodefesa. A gente tem um sistema imune que é extremamente importante, a gente tem que estar atuando desde o momento em que você entra em contato com uma bactéria, com um vírus, com um fungo, com qualquer material estranho, o teu corpo vai montar uma defesa contra aquilo. Nós sabemos que você teve um papel singular no estudo do coronavírus. Qual foi o teu papel no coronavírus? Olha, a minha área de formação, né, desde antes de entrar para a faculdade, eu queria estudar os vírus. E justamente por causa do HIV, de época da escola, fazendo trabalhos sobre
na década de 80, que foi muito, muito duro, né? Ou seja, você foi o menino que acreditou na feira de ciência. Exatamente isso. Eu fui dos trabalhos na época da escola, eu me interessei pelo assunto, e aí eu fui estudar os vírus, e quando eu entrei na faculdade, a minha ideia era estudar esses vírus que a gente chama de vírus emergentes, os vírus que surgem de repente e causam o que a gente está vivendo hoje. E aí eu fui me aprofundando, e meu papel principal nisso foi tanto atuar no diagnóstico, a gente ajudou muito durante a rotina de diagnóstico, mas também entender o que estava acontecendo, que novas linhagens do vírus estavam circulando, e a gente trabalhou bastante nisso. Ou seja, a sua principal área é o diagnóstico. O diagnóstico e a evolução dos vírus. Gente, então, meninada, por gentileza, se dedique à feira de ciências. Que olha o exemplo. Vale a pena, Cláudio. É muito bom, isso é muito bom saber. Mas aí, eu tenho uma dúvida, um negócio que sempre me deixou curioso, né? Eu e todos os brasileiros sempre estávamos em pânico quando a Rede Globo de televisão colocava aquela imagem lá, eu tenho até os dados aí para mostrar, aquela imagem horrenda do vírus tal. Parecia um monstro da galáxia, aquele negócio redondo, cheio de tentáculos. Se eu pegar lá o microscópio, se eu conseguisse colocar lá no microscópio, olhar o vírus, é essa imagem que eu viria? Primeiro, foi até uma boa pergunta que você está me fazendo, porque primeiro, se você pegar um microscópio desse que a gente vê em escolas, você não vai ver vírus nenhum. Sim, imagino. Tá? Os vírus, eles são tão pequenos que nem esses microscópios comuns não conseguem ver. O vírus está abaixo do comprimento de onda da luz visível. Então você não consegue ver. O que a gente vê nessas figuras que são utilizadas é uma representação a partir de uma figura de microscopia eletrônica, que é só como consegue ver o vírus. Só que como a gente está falando abaixo do comprimento de onda de luz, não existe cor para os vírus. As cores são utilizadas só para a gente entender melhor e representar. Puramente representativo. É puramente representativo. Então, aquela cor vermelha que estava lá, aquilo ali é só para, vamos supor assim, enfeitar o negócio. Porque, na verdade, se é eletrônico, você vê, na verdade, preto e branco. Seria Exato. Isso? Você não tem como, de forma eletrônica, converter a cor, caso tenha, caso ela exista, você não teria como converter, seria isso? Isso. Aquelas cores que se colocam na partícula são para também ilustrar algumas moléculas de superfície do vírus que está se querendo chamar a atenção. Então, por exemplo, agora na coronavírus se falou muito da proteína chamada spike, porque é ela que se liga na célula, né, inicialmente. Então se destaca isso para poder ficar mais fácil de visualizar. A história da chave e a fechadura, mais ou menos. A spike seria uma fechadura, uma analogia boa seria fazer isso, né? A spike, e aí a gente pode até pensar no início da pandemia, na questão de que, imagina que você tenha uma chave que seria essa proteína do vírus e a fechadura seria a superfície da entrada da sua célula. No início, aquela chave abria a fechadura, mas era aquela chave que abria uma fechadura com certo jeitinho. Você tem que forçar um pouco a chave, mas ela abria. E abriu tanto que infectou e começou a pandemia. Só que o que aconteceu ao longo da pandemia? Essa chave foi ficando cada vez melhor. Então, as linhagens mais recentes do vírus abrem a fechadura muito rapidamente. Agora, uma pergunta. Obviamente, todo ano praticamente nós temos o famoso rotavírus. Né? Todo ano tá o menino cheio de catarro, né? Tossindo, tá? A mãe leva lá na UPA lá, diz, não, isso é o rotavírus, né? O médico nunca disse qual é o vírus, sempre diz que é o rotavírus. Entende-se que deve ser uma rotação de vírus. Né? Então, na verdade, por não saber o vírus tal, ele dá aquela medicação pro menino, o menino lá fica uma semana ruinzinho, depois se recupera e ano que vem tem outro rotavírus. Você já foi no médico, o cara vira assim, só uma virose, né? E sim, Pois é. virose. Ou né? seja, o que falta aí? O diagnóstico. O diagnóstico, Que é saber realmente qual é o justamente a vírus. área da ciência, Isso. sua área lá na Fiocruz e tal. Pô, já tem até uma... Aproveitando aqui que a gente está no diagnóstico ainda, vocês fazem muito RT-PCR, não é isso? É o teste chamado padrão ouro para o diagnóstico. Já fez da RT-PCR, Covid-19. Jaime? Qual que é? O do cotonete? Do cotonete, um troço desse Sim, tamanho? o bota no cotonete... nariz, né, Não, galera? eu só não entendo pra que aquele exagero. Pois é, né? Né? O troço é... Será que era medo? Porque eu... Acho que a gente tem que perguntar. Porque o que aconteceu foi o seguinte, no dia que eu fui fazer o meu teste de Covid, né,
Na verdade, eu fiz uns 5 testes de Covid, cada um pior do que o outro, né? Então a mulher tinha tanto medo que ela fazia assim, ó. Aquele negócio ia lá no cérebro. batia bem aqui atrás do cérebro, tal. Realmente aquilo é necessário? Não poderia ser um cotonete menor, não poderia ser um cotonete mais... Tem que botar no nariz Tem que mesmo, botar no aquele nariz, não tem um... Olha, com alguns meses do decorrer da pandemia, na China, que foi onde começou tudo, eles começaram com outro tipo de coleta. Então, assim, se você acha que é um incômodo fazer a coleta de nasofaringe, né, de coletar no nariz, tem a opção de fazer coleta retal. Então, aí é uma questão de escolha. O nariz é a melhor opção. O Eu nariz é a acho que- melhor... Eu perdi a conta de quantos eu fiz, tá? Acho que é melhor manter Eu no nariz. mantenho né? no nariz. Eu tô mantendo Então no vamos pro entendeu? nariz, tá tudo certo. Eu Beleza. sou muito resistível, inclusive, ao exame de próstata. Ih, Entendeu? Jaime, você tá com quantos anos, Jaime? Eu tô com 50. Cinquentão. Eu sou muito resistível. Tá eu, certo. eu, particularmente, eu prefiro a história do ultrassom, né? Ultrassom... Não, e se Deus quiser, logo vai ser por exame de saliva, né? Isso, beleza. Eu tenho fé em Deus que isso aconteça Tá logo. certo, é. Isso aí. Rezo pela ciência. Isso, a Que ela nos ciência ajude. tá evoluindo. Tá evoluindo. É. Mas aí vem uma pergunta muito curiosa, né? Chegamos lá, tal. Eu tive Covid. Eu fiquei 16 dias na UTI em São Paulo, né? Quase vi o cabo da Boa Esperança, né? E com as bênçãos de Deus, estou aqui. Talvez até melhor do que antes, sabendo dar mais valor à vida, né? Mas foi muito triste, porque quando eu estava na UTI, foi um negócio assim, muito, muito complicado. Em primeiro lugar, é o seguinte, foi o lugar mais desumano que eu vi na minha vida, foi uma UTI. Porque normalmente, quando o paciente vai para a UTI, ele não está consciente, né? E o grande problema é que quando eu fui para a UTI, eu estava consciente e fiquei todo o tempo consciente. Então, o barulho dentro de uma UTI é um barulho infernal. É infernal porque você tem uma série de monitores, imagina, você, na UTI que eu estava, eram 14 pacientes, né? E era um danado. E tipo assim, chegou ao ponto de eu pedir cotonete não, algodão, colocar no ouvido para tentar diminuir aquele excesso de barulho. E na UTI que eu estava, não tinha uma janela. E não tinha nem relógio, eu não sabia se era de manhã, se era de noite. Eu tentava me basear pelas refeições. E foi muito triste, porque eu, sinceramente, eu perdi a conta de pessoas que morreram na UTI. Porque eu estava numa UTI, lá no Hospital Adventista de São Paulo, que, por sinal, o chefe dessa UTI era um amazonense. Olha aí. Que estudou até aqui no Indanelso. E como durante a Covid eu esqueci de muita coisa, perdi muito, eu não me lembro o nome dele. Tentei decorar, e eu não me lembro o nome dele. E uma coisa muito triste é que quando eu estava na UTI, né, e eu era praticamente o único paciente consciente na UTI, todos os outros estavam entubados, chegou um ponto que como os enfermeiros e os médicos viram que todo o tempo eu não cheguei a ser entubado, todo o tempo eu fiquei consciente, que quando eles iam retirar os corpos que morriam, eles fechavam o meu leito, né, e passavam com os corpos, né? Em 16 dias que eu fiquei na UTI, posso estar equivocado, acho que morreram mais de 30 pessoas. Foi um negócio assim... É um desastre, né? Foi um negócio muito triste, né? Sim. Por sinal, né, eu até me solidarizo, né, com vocês dois, que eu sei que o seu pai também faleceu, né? Uhum. E sua avó também, né, faleceu 5 meses depois. 5 meses depois de... O que eu me pergunte, qual foi o período que o teu pai faleceu? Foi de qual cepa? Nosso pai faleceu na primeira onda Aqui no estado do Amazonas. Então era uma linhagem que a gente chamava na época de B.1.195. Elas tinham essa classificação com B, com letras e números, né? E ela foi a que predominou aqui no Amazonas naquele momento. Depois nós tivemos... E interessante que só no Amazonas e no Ceará um pouco ela foi encontrada. Ela não foi a que predominou em outros estados brasileiros. Então a gente tem essa característica de não é exatamente o que está circulando no Sudeste, vai estar no Norte, um país do tamanho do nosso, isso acontece. Mas todas as linhagens elas tinham essa capacidade e, na verdade, depois a gente foi só piorando a situação, né? Quando as chamadas variantes de preocupação surgiram. Hoje tá em qual o nome da... Qual variante, né? Hoje a gente tem um predomínio, né, aqui no país de uma linhagem chamada BA.5 e as subvariantes dela.
né? E já tem outras também, como o BQ.1, mas ainda nós temos o predomínio da BA.5, que é um código utilizado, mas o nome, vamos dizer assim, desse grupo todo é a variante Ômicron, variante de preocupação Ômicron, que foi encontrada primeiramente na África. Ou seja, é um Ômicron com um nome B alguma coisa. São algumas descendentes da Ômicron. Entendi. Todas são Ômicron, mas elas têm essas diferenças. Só uma curiosidade. Você pegou coronavírus? Peguei em janeiro desse ano. Desse ano? É. Pô, mas é covardia. Depois todo mundo vacinado é covardia. Pois é, mas foi quando surgiu a Ômicron, então foi uma enxurrada de pessoas. Então foi desde... Mas você já estava vacinado? Já estava vacinado. Com quantas doses? Eu já estava com, se eu não me engano, com 3 doses. Não Três- lembro mais Não, exatamente. então foi café com leite, né? Mas, razoável, fui sintomático. Hum. Eu comecei com sintomas. O primeiro sintoma foi rouquidão. Tive uma rouquidão assim estranha, aí depois muita dor de cabeça, tive muita dor de cabeça. E aí eu fiz o teste e eu estava positivo. E você mesmo fez o teste? Eu mesmo fiz o teste, Ah. tô acostumado. Mas não né? foi a segunda opção, não, né? Não, foi. Só a primeira. Foi a primeira opção tá melhor, mesmo, né? Mas Eu perdi a conta de quantos exames, teste lá, eu fiz. Nunca deu positivo. Tu não teve coronavírus? Pelos testes. Pois é, isso não. é uma judiação. Eu fico... Quando eu estava no hospital, agora curiosamente, né, eu tive o médico, que era o médico que me acompanhava lá, chamava-se José Januário da Silva, lá do Rio Grande do Norte, de Natal. Esse você lembra o nome, né? Lembro. Doutor José Januário, muito obrigado por estar aqui. Isso aí. Foi um homem que me deu muita força, me deu muita atenção. Muito obrigado, doutor. Mas uma coisa curiosa, que naquela época associava-se a Covid, né, ao estado avançado da doença, aos homens calvos, que na época era o meu caso. Na É. época, né? E eu acho uma judiação, porque Eu. sem querer fazer comparação, Uhum. brincadeira, alguma coisa, te faltam pelos na testa, É né? verdade, é verdade. E já o Felipe, né, não teoricamente, né? Por que isso? Tem alguma coisa a ver realmente o cara ser careca ou não? isso foi algo que foi levantado, inclusive se fez um estudo utilizando uma droga relacionada a isso, nenhum resultado confiável foi... Nada a ver. E não teve nada uma foi correlação. comprovado. Não, nada foi comprovado. Você tem, sim, mais homens que fizeram um quadro mais grave, isso de fato aconteceu, mas acho que até uma coisa mais da resposta imune. Na verdade, assim, as pessoas faziam uma super resposta ao vírus. Então, quando você tem uma resposta contra um vírus, uma bactéria, ela não pode ser nem muito fraca, nem muito forte. Ela tem que ser balanceada. Aquela história que a Covid atingiu mais homens entre 45 e 55 anos de verdade. Foi a maior faixa de letalidade. Isso é verdade? Depende da região, tá? Mas, de fato, essa faixa foi muito... sofreu bastante. Mas a gente também via que os mais idosos, eles tinham uma chance de desenvolver uma forma muito grave. Então, assim, era um fator de risco, por exemplo, ser para os idosos mais extremos, né? Então, a gente perdeu muita gente assim. Na verdade, a gente precisa parar um dia para pensar o quanto que nós perdemos da nossa população mais idosa. Entendi. Você foi a parcela mais afetada. Uhum, exatamente. É porque uma coisa que é curioso, né? Eu tenho muita sorte. Eu sou uma pessoa de sorte, né? Bom, primeiro porque eu estou vivo, então eu já me considero de sorte. Mas eu acho curioso o seguinte. E te digo mais, o fato de eu ter pego Covid, passado por uma situação muito difícil, né? Eu praticamente fiquei 4 meses longe das minhas atividades, né? Porque, por incrível que pareça, eu fiquei 16 dias na UTI. No total, eu fiquei quase 30 dias internado, né? Entre UTI, semi-UTI, apartamento e a alta médica, né? E eu tive uma recuperação muito, muito complexa. Quando eu saí do hospital, eu saí de cadeira de rodas. Uhum. Da cadeira de rodas, eu fui para muleta, né? E eu tive um problema muito sério, porque como eu fiquei muito tempo deitado, eu perdi muita massa muscular. E outra coisa também que aconteceu comigo, eu perdi a noção de profundidade. Então, quando eu andava, eu não tinha a noção clara da distância de uma parede. Eu perdi a noção de profundidade. Então, eu fiz uma rigorosa fisioterapia respiratória, né? Depois foi um negócio meio complexo. Até você
voltar a ser quem você era antes. Foi muito, muito complexo. E aí vem a pergunta, a origem desse vírus foi, né, eu tenho até os dados nos dizem o seguinte, né, os dados números, que é o segundo dado que eu tenho aqui, diz o seguinte, foi o morcego ou foi o pangolim? Primeiro de tudo, a gente tem a certeza de que o hospedeiro, que a gente chama, né, aquele que está com o vírus, inicialmente eram os morcegos. Os morcegos, eles são um grupo de animais que eles se infectam com vários vírus, entre eles os coronavírus, e de fato ele é o hospedeiro, vamos dizer assim, primário. Existe uma discussão ainda muito grande na literatura científica e ninguém tem certeza absoluta se houve esse intermediário, o hospedeiro intermediário que é o pangolim. Esse vírus foi encontrado em pangolim também, mas a gente não se tem certeza se para chegar ao homem foi realmente necessário passar pelo pangolim. Bom, então quer dizer que o Batman sacaneou. Eu queria saber o seguinte, o pobre do pangolim, onde ele é encontrado o pangolim? Na Ásia, né, naquela região da China, ele é encontrado. O pangolim, ainda bem que não tinha ele aqui no Brasil, porque senão a caça ao pangolim seria terrível. Entendeu? Sabe uma Você dúvida? tocou num ponto, eu só queria abrir um paralelo aqui para falar sobre isso. Por exemplo, de um outro vírus, né? Mas acho que é importante a gente falar. Quando se teve os casos de febre amarela. Do macaco. Do macaco. E aí agora o monkeypox, né? Inclusive você é membro, né, da OMS. Sou membro do grupo de estudo de febre amarela da OMS. Não, já existia até um código, né? Em alguns condomínios aqui em Manaus, que quando via-se o macaco, já tentava. Então, e aí é que é o ponto, né? As pessoas têm um olhar errado de pensar sobre isso. Porque quando você tem uma área e você tem um macaco, por exemplo, que morre com sintomas de febre amarela, ele é um indicador que a febre amarela está circulando naquela região. Ele não vai transmitir para o ser humano. Quem transmite febre amarela para o ser humano são os mosquitos. Tá? E são mosquitos silvestres, né? Na maioria das vezes. A gente não tem transmissão urbana há décadas no Brasil. Então, e aí, quando você encontra o macaco, significa que o vírus está circulando ali. E aí, quando você mata, você está matando justamente quem está te avisando. Quem está te avisando do problema. Risco. Exatamente. Então, na verdade, é melhor combater o mosquito, né? O combate é o mosquito. E no caso febre amarela, a vacinação. Mas, pontualmente, vamos falar aqui da febre amarela, que é muito importante, que tem, por exemplo, tem duas coisas que me assustam. É a febre amarela, né, que ainda é presente, e a malária. Né? Por sinal, eu tenho até uma amiga que contraiu, ela morava aqui na estrada do turismo, ela contraiu malária no condomínio que ela morava, aqui, na região urbana aqui de Manaus, né? Não foi tratada corretamente e acabou que ela faleceu, né? E de uma forma muito triste, porque ela deixou uma filha, eu acho que na época tinha 4 anos, e uma outra de 6 meses, né? E morreu assim, olha. Né? Obviamente não foi bem assim. Acho que não foi detectado corretamente, achavam que era uma gripe, e parece que atacou o baço dela, parece, o baço se desmanchou e que Deus a tenha, ela veio a óbito, né? E aí eu te pergunto, nós temos hoje em dia a malária, que na verdade uma doença mundial, né? A África, né? Malária não é vírus, né? Não, malária é causada por um parasita. É parasitário, não, então não é vírus. Não é vírus. É causado por um parasita do gênero Plasmodium. No caso aqui, a gente tem causada por uma espécie chamada Plasmodium vivax, é a que domina na região amazônica. E a febre amarela? Febre amarela é um vírus. Tá, mas ambos são transmitidas por um mosquito. Ambos são transmitidos por espécies diferentes de mosquitos. Não é o mesmo tipo de mosquito? Não é o mesmo mosquito. Então o mosquito da malária não é o mosquito da febre amarela? Não é. E o mosquito da dengue é o mosquito da febre amarela? Então, o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, o principal vetor da dengue, ele é de áreas urbanas. A gente tem uma segunda espécie, que é o Aedes albopictus, que ele faz um intermediário entre área silvestre e área urbana. A gente chama de periurbano, né? Mas os vetores, vamos dizer assim, tradicionais de febre amarela são mosquitos do gênero Sabetes ou do gênero Hemagogos. Eles não são transmissores do plasmódio, que é transmitido pelo mosquito do gênero Anopheles, né? Então, o Aedes aegypti ele pode transmitir a febre amarela, mas ele não é... a gente não tem isso ocorrendo no Brasil, porque a gente não tem ciclo urbano
de febre amarela. Mas a prevenção ao mosquito, da febre amarela e da dengue, é a mesma? Ou seja, não deixar água parada? Pro mosquito da febre amarela não adianta, porque ele é um mosquito silvestre. Ele não é um mosquito de hábito urbano. Entendi. Então, para febre amarela, tem que se vacinar. Se você vai para a área de... Não você pode- adianta colocar areiazinha nos vasos, não deixar... Não. Não rola isso. Não rola porque isso. ele tá no ambiente de floresta, então não tem como fazer. Tem que ir pra agulha. Tem que ir para agulha. Agulha. Lembrando que nós somos o maior produtor mundial da vacina de febre amarela. Então as pessoas... É a Fiocruz que A faz? Fiocruz. Fiocruz, que é a né? produtora, Isso eu já sabia já. Então a gente tem que ter toda a população E mais vacinada. uma vez é o nosso... Sobre vacinação. Questão de vacina, né? Bom, claro que a Covid é um exemplo hoje muito forte. Quando eu tomei a primeira da Covid que eu tomei foi a AstraZeneca. Horas depois, algumas horas, eu fiquei arriado. Pensei que tinha passado uma jamanta por cima de mim. Assim, por que isso acontece com a gente? Então, as vacinas, além dela ter um componente, vamos dizer assim, às vezes é uma partícula de vírus inativada ou um pedaço do vírus que é para ensinar o teu corpo a se defender daquilo, ela tem o que a gente chama de adjuvante. Tá? Cada uma vacina, isso é um segredo dos grandes produtores. Eles Esse não é o entram em segredo? detalhe. Esse é um dos segredos mais importantes na produção da vacina. A gente até sabe mais ou menos o que é, mas isso é o segredo guardado, né, por cada um que desenvolve uma vacina. Essa substância, ela tem a característica de chamar a atenção do teu sistema imunológico. Então, quando ela justamente ela quer aquela, vamos dizer assim, ela quer a atenção do teu corpo para aquilo, e aí quanto mais você ativar esse sistema imune, mais rápido você vai montar uma tua defesa. Então, às vezes, e claro que varia de pessoa a pessoa a intensidade desses sintomas. Mas é por conta desse tipo de substância que é para acordar o teu sistema imunológico que a gente acaba tendo. Ou seja, há isso. um falso problema que joga pro corpo ali, ele se prepara e tal, a gente se ferra por alguns momentos ali. E é melhor se ferrar um pouco Claro, e estar preparado para a doença de verdade. Mas eu sou da época ainda da geração raiz. Raiz. A geração Nutella diz que sente dorzinho, eu não senti nada. Nada. Tomei 3 doses na boa. Mas Na você já boa. tinha tido. Hã? Você já tinha tido. Sim. A doença, eu disse. Sim, eu já vim. Na verdade, quando eu fui ser vacinado, eu já estava praticamente 6 meses após minha alta médica, né? Porque quando eu estava internado em São Paulo, foi quando iniciou-se a campanha de vacinação. Eu estava na UTI, né? Até curiosamente, o médico lá chegou fantasiado de jacaré. Sério, não tô com brincadeira, não. Ele tinha se vacinado. Ele tinha se vacinado, chegou lá com um chapéu de jacaré e tal, né? Pô, E por sinal era isso. esse que era amazonense, né? E agora, existe vírus do bem? Isso é uma dúvida que eu tenho. Então, na verdade, existe sim. Hum. Existem alguns trabalhos que utilizam... Mas não é o os vírus do amor, não, né? Não. Esse também é do bem, né? Esse também é do bem, né? Mas existem alguns estudos que utilizam vírus para fazer, por exemplo, o que a gente chama de terapia gênica, às vezes para editar um gene. Isso existem estudos nesse sentido. A gente utiliza, por Editar exemplo... um gene? Às vezes a pessoa... Isso tem estudos, né? Infelizmente a gente não está no nível ainda de isso virar uma realidade para tudo. Mas existem até outros mecanismos hoje mais modernos, inclusive. Mas os vírus, às vezes, são utilizados, que a gente chama para o delivery, para chegar uma substância num local. Né? Isso é terapia gênica, por exemplo, para fazer uma edição ou algo do tipo. Então, por exemplo, a vacina da AstraZeneca, ela usa um vírus chamado adenovírus, né? Expressando uma proteína de coronavírus. Então, isso daí você modifica o vírus em laboratório para que ele apresente uma molécula de um outro vírus e aí você consiga se proteger contra aquele outro vírus. Porra, é muito doido isso. É muito doido. É por isso que eu fiz a área de humanas e exatas. Exatamente. 2 mais 2. Isso não era a minha praia. Pra Não mim era a também minha não. praia. Agora, uma coisa que me deixou curioso. Todo ano a molecada pega gripe. Todo ano. E foi até uma coisa curiosa, porque antes de pegar o coronavírus, nem cãibra eu tinha. Nem cãibra. Eu tava já uns 5, 6 anos mais ou menos sem gripe, sem nada. Sem Zero. nada, zero. Chegando aos 50 feridas, rapaz. E aí veio a primeira cepa, a segunda cepa, tal, né? Ou seja, que por sinal, quando o vírus estourou, quando foi decretada a pandemia mundial, eu estava em Nova York. Estava em Nova York com meu filho.
E quando nós saímos de Nova York, aí estourou a pandemia e, fechou-se as fronteiras. Por pouco não fiquei na terra de Tio Sam. Aham. Né? Por pouco não fiquei. E uma coisa que eu achei curioso, que pelo menos eu não vi relatos, pelo menos em grande escala, de crianças de até 10 anos, 15 anos, morrendo com o vírus. Ou seja, todo ano eu sempre via a molecada doente gripada. E quando veio o coronavírus, pelo menos eu não escutei ou eu desconheço, né, dados de muitas crianças morrendo. Eu vi, na verdade, adultos morrendo. Eu não vi falar de crianças morrendo. Eu enxerguei isso da forma certa ou está errada a minha visão? Não, você tem um número menor, muito menor, se você comparar crianças com adultos, que evoluem para formas graves. Mas a gente teve, sim, vários óbitos de crianças no Brasil inteiro. Mas claro que muito menos em comparação com os adultos. Adulto, né? Porque uma coisa que eu achei curioso, né? Eu não sei se vocês acompanham esses dados, é que durante a época daquele pico da contaminação, ninguém morria mais de tiro, ninguém morria mais de acidente de carro, todo mundo só morria de coronavírus. Isso foi uma impressão minha ou não? É claro que o sistema de saúde ficou muito sobrecarregado, principalmente no pico da variante Gama, que foi, para nós no Brasil, o pior cenário disparado, inclusive no Amazonas. A gente lembra bem as cenas de terror que foram vividas no Amazonas. Acho que se pensasse em filme de terror, é difícil que tivesse sido tão feio, né? Como foi a situação. Não, foi lamentável. Eu mesmo, né, passei por isso, tanto que eu saí fugido aqui de Manaus, porque senão eu teria morrido, né? Então foram... É aquela situação, a gente não gosta de lembrar, mas também não pode esquecer para aprender. Não pode esquecer para aprender o que é fato. Aí vem algumas dúvidas que pairaram sobre mim nessa história toda. Por que todo ano a gente vê criança gripada, né, com os famosos rotavírus, né, com as viroses anuais? Todo ano, quem tem criança aí pequena em casa sabe que é de lei, né? O menino com catarrão, o Léo, todo... Tô mentindo, Naveca? Não. Você que tem menino em casa? Tem um casal. Um beijo pros meus filhos, minha esposa e tal. Todo ano é que é de drama, Tenho tal. Tenho 2 sobrinhos lindos também. Obviamente do Felipe, claro, né? claro, né? Exatamente. Casal também, Felipe? O casal também. Eu, na verdade, eu só faço varão. Varão, né? Eu só faço varão. Você não tem filha? Não, só Porque faço varão. se tivesse, você teria alguém mandando em você. Com certeza. Exatamente. Mulher, você sabe que é um bicho possessivo, complicado. né? É complicado. Aí vem a pergunta. Então, na verdade, a questão é que por que evoluiu tanto nos adultos e não tanto nas crianças? Tem alguma explicação para isso? É do sistema imunológico. Como eu comentei, as pessoas que evoluem para uma forma mais grave da doença, que formavam uma doença multissistêmica, com trombolítica, com uma série de evoluções muito graves de serem tratadas, é por conta de uma resposta imune muito exacerbada. Então, nas crianças, isso é menos potente, então dificilmente elas vão evoluir. Mas não, é só lembrando que não é que não aconteceu. Aconteceu. Sim, mas em um nível muito menor. Em um nível muito menor. É porque sempre eu fiquei pensando, poxa, por que todo ano as crianças têm aquele monte de criança com gripe, tal, e teoricamente, quando chegou a Covid, ela se foi muito acentuada em adultos do que em criança. Estou falando em relação a mortes, né? Em termos de crianças jovens, principalmente a gente está falando numa faixa abaixo dos 2 anos, bebês ainda, né, muito jovens, a gente tem outros vírus que causam um impacto muito severo nessa faixa etária. Entre eles, por exemplo, o vírus sincicial respiratório. Ele é muito severo para criança nessa faixa etária. Bom, hoje, saíram 2 informações importantes. Saíram hoje, né? É um dado número 3 que nós temos aqui. O que fala esse dado? É que cerca de 15 milhões de mortes em excesso no mundo com coronavírus. Ou seja, segundo os dados oficiais que nós temos, né, 5,4 milhões de pessoas no mundo morreram de Covid. Porém, hoje saiu uma informação da Organização Mundial da Saúde, divulgada pela BBC de Londres, que, na verdade, estima-se que teve aproximadamente, além desses 5,4 milhões, mais 14,9 milhões de pessoas no mundo que não foram
notificadas, né? Então isso é até entendível, né? Porque, por exemplo, nós temos países como na África e na própria Ásia que as condições de saúde são péssimas. Né? Então, muito provavelmente não foram notificadas. E até mesmo nos Estados Unidos, em que é muito caro a saúde lá, porque lá não tem saúde pública. Não tem o SUS. Não tem o SUS. E, principalmente no interior dos Estados Unidos, né, onde tem aqueles ranchos, aquelas partes mais afastadas, normalmente quando as pessoas morrem, as famílias têm seus próprios cemitérios. Então a pessoa morre ali, às vezes não foi nem para o hospital, e aí acaba que essa pessoa não passou pelas estatísticas. Você acredita que esse número é real? Esse número, esses 14,9 milhões a mais, você acredita que isso pode ser real? Qual a tua opinião sobre isso aí? Eu acredito que isso possa ser real. A equipe de estatísticos e epidemiologistas da OMS tem um nível mais alto de capacitação, e certamente isso existe, porque o que se faz, assim, basicamente, num estudo como esse, é você comparar com anos anteriores, um período pré-pandemia. Então, quando você calcula isso, e aí baseado também no que nós vimos muito, pensando, por exemplo, principalmente no início da pandemia, você não tinha diagnóstico como foi ter um ano depois, né? A disponibilidade de diagnóstico. Então, imagina o mundo inteiro tendo uma demanda que não tinha ninguém que conseguia suprir. Né? Então, você não tinha nem os reagentes, os insumos para fazer o diagnóstico. E ainda teve uma guerra muito infeliz, né? Então, nos países com maior poder econômico, eles dominaram realmente, ficaram com isso, enquanto que os países, como você mesmo comentou, da África ou outros países com menor poder, né, de conseguir fazer essa compra, não tiveram. Então, o diagnóstico não era fechado, então eu realmente acredito que a gente teve um impacto muito grande, sim. Agora, aí vem uma outra dúvida, né? Uma outra dúvida. No mundo, sabe-se que existem mais mulheres do que homens. Isso é um dado estatístico mundial. Porém, as mortes dos homens foram 57% das mortes pela Covid. E as mulheres, 43%. Por que a Covid foi tão ruim para os homens? É aquilo que a gente estava comentando anteriormente, né? Do ponto de vista fisiológico da resposta imune, os homens tiveram, né, uma tendência de responder mais violentamente ao vírus, e essa resposta muito violenta é que era o problema. Entendi. Então você começava a agravar um quadro porque era o teu próprio corpo já te afetando de tão violenta que era a resposta. Ou seja, não tem nada a ver, de repente, assim, com atleta, o cara que é sedentário, ou não sei o que. É algo que é incontrolável por nós, onde disparou e não você não tem não volta, vai ter né? como saber, né, quem vai responder de uma forma mais grave ou mais leve, mas é claro, e isso foi comprovado, que aqueles que tinham algumas comorbidades, como, por exemplo, diabetes, né, era uma delas, em que eram mais um fator agravante, os mais idosos, né, os idosos extremos. Então, isso também eram fatores que agravavam. Mas é difícil você prever numa pessoa rígida, né, mais jovem, se ela vai ou não fazer uma forma grave. Mas a gente perdeu muita gente jovem, atletas, inclusive. Sim. Bom, nós temos um quarto dado, né? E esse dado é o dado que, curiosamente, eu acho que vai até virar um dado político. Né? Político. Eu acho que todo mundo sabe que o governo do nosso amigo Bozo, foi dito por vários candidatos que o Brasil foi o país que mais teve mortes proporcionalmente no mundo em relação à sua população. Isso foi dito veementemente por vários candidatos, que o Brasil foi mais onde gente morreu, não sei o que lá. Porém, hoje, nesse mesmo dado da OMS, né, na verdade, o país que mais teve morte por milhão de habitantes foi o Peru. Para cada 1 milhão de habitantes, o Peru teve 6.425 mortes. Né? Isso aqui são dados da OMS. Né? Isso por milhão de habitantes. O Brasil ficou em 15º nessa fila. Né? Ficaram na nossa frente Bulgária, Bósnia, Hungria,
Macedônia do Norte. Já foi na Macedônia? Já. Não, Não, né? principalmente na do Norte. Nem na do norte. Nem né? na do Norte. Tá certo. Mas já está no meu roteiro turístico. É, né? Você que é um cara viajado. Eu gosto disso aqui. Não, vem a Geórgia, lá no Reino Unido, Montenegro, Croácia, República Tcheca, Moldávia, ali coladinha na Rússia. Lá em 15º veio o Brasil. Abaixo do Brasil, lá em 18º lugar, veio os Estados Unidos. E é nesse ponto aqui que eu particularmente não acredito, né, que os Estados Unidos foi apenas isso. Uhum. Por quê? Porque é justamente aquilo que eu comentei. Lá nos Estados Unidos, né, quem conhece os Estados Unidos vai saber do que eu estou falando. Só você ter ideia, se você der um pulinho lá no hospital, lá, tomar 2 aspirinas é $800. O preço de uma consulta e 2 aspirinas é $800. Aí você diz assim, eu tenho um plano de saúde, só que as pessoas não sabem que o plano de saúde não é cobertura integral. Uhum. Então, numa Com consulta... participação. Então, por exemplo, numa consulta de $800 aí, o plano de saúde vai te reembolsar no máximo $100. Então, $700 No cacau. no cacau, não tem o que chorar. Entendeu? Então, muitas vezes, os Estados Unidos, eles... as pessoas morrem e não vão ao médico porque não tem como pagar o médico. Né? Às vezes tem até plano de saúde, mas como é da coparticipação, não vai. Ou seja, só vai se estiver morrendo realmente. Então, em 18º veio Estados Unidos. E aí, abaixo disso, veio Chile, em 19º. Reino Unido, 21º. Itália, 23º. Paraguai, 24º. Olha aí. Entendeu? Os hermanos... Los hermanos. em 25º, né? Bélgica em 26º, Colômbia e México lá em 31º. Curioso, né? O México, né? Que tem uma cultura muito semelhante à nossa, né? Também teve lá... E ficou bem abaixo do Brasil. Né? Bom, mas aí vem aquele dado. Quando vem esse segundo dado aqui da OMS, que são aproximadamente 15 milhões que a gente não sabe de onde veio, aí chega a grande dúvida. Mas, na verdade, tem uma coisa que me deixa muito mais intrigado. Qual é a chance de a gente ter uma nova Covid? Olha, os vírus eles estão emergindo o tempo inteiro. A gente precisa pensar o seguinte: para que um evento como esse aconteça, a gente tem que ter um vírus capaz de infectar um ser humano, circulando em um animal qualquer, e o contato desse ser humano com esse animal. Então, isso precisa ocorrer. E além disso, para que se torne um surto, uma epidemia, uma pandemia, precisa que esse vírus agora seja transmitido de maneira sustentável entre os seres humanos. Então, assim, isso precisa acontecer, né? Esse evento todo precisa acontecer. Peraí, a partir do coronavírus que existe hoje nos humanos, ele não tem condições de fazer o que aconteceu Ele antes? continua evoluindo, mas dificilmente você vai ter o impacto do mesmo tamanho, porque agora a gente já tem vacinas contra ele. Nós já temos uma população que não só foi vacinada, mas também infectada. Uhum. E aí desenvolve o que a gente chama de imunidade híbrida. Ela tem tanto a vacinal quanto a que foi gerada... natural. Né? Então, a chance desse vírus ainda causar um impacto inicial, como o de meses atrás, ela é menor. Mas ele continua evoluindo. Então, eu sempre falo para os meus alunos, nunca subestimem um vírus. Nunca ache que a gente chegou no máximo, porque ele nos surpreende, continua nos surpreendendo. Então, mas a chance de ocorrer, ela é real, tá? Isso vai acontecer de novo. Isso daí é certo que isso vai acontecer de novo. Agora, a questão é, nós temos que estar melhor preparados para identificar precocemente, isolar os casos e tentar que a gente não tenha uma situação como essa. A gente já vinha esperando um evento pandêmico como esse há muitos anos para outros vírus, como, por exemplo, o vírus influenza, que é o que causa a gripe. E aí, até aproveitando para explicar isso. A gripe, o nome gripe, é só quando a pessoa está infectada pelo vírus influenza. Tá? Todos os outros são resfriados. Mas aí, se a gente utiliza, né, passou-se a utilizar o nome síndrome gripal, que aí você alberga Engloba todo aí. mundo, e a síndrome e a chamada SRAG, quando ela evolui para um quadro mais grave. Aí vou agora para as lendas urbanas. A lenda urbana é um negócio que sempre nos atrai. Né? Exatamente. Adoramos isso, né? Especular, tal. O que acontece? Nós
tivemos em 1918 a gripe espanhola. Espanhol. Bom, de Já foi na antemão... Espanha, Jaime? Não, ainda não. Não foi. Eu, na verdade, estou refazendo minha rota turística. É. Vou começar a ir agora para os países de língua latina. Certo. Fui primeiro para os países de língua anglo-saxônica, agora vou começar a ir para os países de Como é que é o língua nome daquele latina. negócio que espanhola toca lá? E É tal? castanhola. 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 Tá certo. Você tem cara de que toca uma castanhola. Né? Posso tentar um dia. Beleza. Posso tentar um dia. E aí o que acontece? E a gripe espanhola, na verdade, é uma grande maldade, que ela não nasceu na Espanha. Na verdade, ela foi detectada na Espanha. E ela infectou 27%, estima-se, né? Obviamente, todas as fontes que eu pesquisei, no final todo mundo falava, isso é uma estimativa. Né? Mas estima-se que a gripe espanhola contaminou 27% da população do mundo. Por sinal, não sei se vocês sabem, que o presidente do Brasil, da época, morreu de gripe espanhola. Não sei se vocês sabem Não disso. sabia, não. O presidente do Brasil ele morreu de gripe espanhola. Né? Isso foi durante a Primeira Guerra Mundial. E ela infectou, estima-se, né, que ela infectou 500 milhões de pessoas do mundo, e desses 500 milhões, né, que representava 27% da população, estimava-se que naquela época nós tínhamos aproximadamente 1,8 bilhões de pessoas, e naquela época lá morreram 17 milhões de pessoas. Ou seja, 3,4% dos contaminados. Né? E pelos dados que nós temos hoje aqui, nossa morte foi um pouquinho menor, mas foi tão letal quanto naquela época. Essa questão desse vírus ter durado 100 anos para reaparecer nessa intensidade, isso é uma lenda urbana ou isso é real? Ou seja, em 2000, Não, nós estamos agora em 2022. 2022, né? Isso. Então, em 2120, Hum. eu posso deixar uma carta para a minha futura geração dizendo, olha, prepare-se, separe máscaras EPI, compre oxigênio que esse negócio vai voltar. A gente espera que nessa intensidade, como nós vivemos, ainda estamos vivendo, né? Sabendo que a pandemia ainda não acabou, a gente espera que isso não aconteça, mas assim, a chance que aconteçam outros eventos pandêmicos antes dos 100 anos vão acontecer. Então tipo assim, esse é um dos 100 anos, é lenda. Não, isso foi uma coincidência, até porque a gente não está falando do mesmo vírus, né? A gripe espanhola é causada pelo vírus influenza. Influenza, isso. E a Covid-19 são os coronavírus. Então são espécies bem distantes, inclusive. Então, na verdade, não tem nenhum tipo de correlação, não é nenhum ciclo maldito Não, que vai se repetir constantemente, não, né? Não, a gente teve pandemias por influenza que não chegaram nesse nível, mas a gente teve pandemias que ocorreram pelo vírus influenza e se esperava que a gente tivesse outras já há algumas décadas pelo vírus influenza novamente. E lembrando, né, a gente estava conversando aqui em off ainda, esse é o terceiro, em torno de 20 anos, é o terceiro evento de emergência de um coronavírus importante. Né? A gente teve entre 2002 e 2003, o primeiro SARS-CoV, também na mesma região, né, na Ásia. Depois, em 2012, o MERS-CoV, que é o do Oriente Médio, quer dizer, mais ou menos 10 anos. Fiquei de medo até de ir para o Egito andar de camelo, porque Não falavam vá. que eram os camelos, Não vá, já. entendeu? E foi, de novo, né, um evento a partir de uma zoonose, né, um vírus que circulava em Que era o animais, jardim dos camelos, né? que era de camelos. Mas, felizmente, a gente teve um problema e uma vantagem nesse caso. O problema é que ele era um vírus extremamente letal, se estimou em termos de 40% a letalidade, que é altíssimo, né, altíssimo. Só que a transmissão era muito baixa. Então, a transmissão só ocorria de camelo para ser humano e não ser humano. E aí foi facilmente contido. Naveca, você que é o homem que gosta de cultura, você sabe qual é a diferença do camelo para o dromedário? Jaime, não sei. Nossa, não Conte sabe, pra não? gente, por favor. O camelo tem uma corcunda, o dromedário tem duas. Olha aí, rapaz. Isso é uma cultura. Seu dia melhorou hoje, Naveca. É isso aí. Aplausos. Então já sabe, o camelo Tem duas. Não, tem uma. tem uma, Tem o dromedário tem Tem duas. duas. Aí eu vou te explicar como é que eu decorei isso. Que toda vez no final da história eu ficava na dúvida.
qual tem uma corcova e qual tem duas corcovas. Ah, Você sabe como foi que eu decorei? não, mano. Você lembra daquele cigarro, aquele Carmel, Lembro. que era um camelo? Sim. Então eu sempre lembro da figura do cigarro, que só que é uma corcunda. Então se o Que camelo tem um, o dromedário Tem tem duas. duas. Tá certo, tá certo. Cultura. Cultura. Isso chama-se memória fotográfica. Tá certo. Se você decora uma informação por uma imagem, você guarda mais tempo. Eu sei que a sua memória foi um pouco afetada pelo Covid, mas tá aí um exemplo que... Bastante. Muita Se gente. manteve. Muita gente descreve problemas com memória pós-Covid. Então Não. quer dizer que teve outras pandemias Recentes, mas não tão letais, não tão, Sim, não tão né? transmissíveis. Exato. Mas se chama pandemia. Pandemia, sim. Quando ela atinge uma escala global, ela é pandemia. Independente, por exemplo, Zika foi uma pandemia. Ela é classificada O Zika como foi uma pandemia, foi? pandemia. A gente teve pandemia de H1N1 em 2009. Isso eu lembro. Também foi uma pandemia. Mas ela não chegou no nível, né, que a gente teve agora. Tá certo. E tem uma coisa muito curiosa, né? Vamos falar um negócio sobre memória. A memória foi um negócio que me afetou muito. Porque eu sempre tive uma memória prodigiosa. Deus me deu esse presente, né? E, por sinal, replicou isso no meu filho mais velho. O Caba tem uma cachola... Ele é cabeçudo feito eu, Certo. né? O que é advogado? Será advogado? Se É Deus quiser, será advogado. Juiz? Não sei se chegará a tanto. Ah, Porque ele é um menino esforçado. tá certo. E aí o que acontece? Eu, por exemplo, tenho um problema sério hoje em dia, por exemplo. Aquela informação de curto prazo, né? Por exemplo, se eu estiver aqui fazendo uma tarefa, né? E alguém me desviar a atenção, e antes não era assim. Antes eu não tinha esses lapsos. Então a minha memória de curto prazo, ela se volatiliza muito rápido. Eu tenho que ter assim, muito cuidado. Tanto que às vezes eu tô fazendo uma coisa, peraí, só um minutinho, senão eu vou me perder aqui. Deixa eu contar uma história que é verdade. É um pouco interessante, até um pouco cômica assim, mas é verdade mesmo. Tem um amigo meu, um senhor já, 60 e poucos anos. Ele é um cara que quer manter a sua vida e tal, com a esposa, aquela coisa toda e tal, e foi recomendado um remedinho, tipo o azulzinho lá, sabe? A pílulazinha e tal. Só que... O Santo Grau. Exatamente. Aí foi ao médico e tal, aquela coisa toda. É verdade essa história. O cara prescreveu pra ele lá, na dose certa lá, e deu um pra memória. Pra lembrar pra que servia. Pra que servia o... Entendeu? É verdade isso. Pra dizer que a brincadeira é verdade. Né? Eu ri também, mas é verdade essa história. Rapaz, não era melhor eu amarrar um laço, De repente, né? como antigamente se fazia, né? De repente. Eu, na verdade, no início, eu até comecei a usar a história do lacinho, né? Ah, Depois que eu ficava pensando, pra que é esse lacinho mesmo? Eu desisti do lacinho no dedo, porque eu vi que de pouco me ajudaria o laço. tá certo. Bom, mas vamos lá. Eu só queria fazer aqui o nosso momento cultural. Certo. Por que a gripe espanhola se chama gripe espanhola? Por quê? Por quê? Vamos lá. A gripe espanhola, na verdade, ela surgiu na Primeira Guerra Mundial, quando o vírus se espalhou. Nós estávamos no decurso da Primeira Guerra Mundial. E o que aconteceu? Os soldados jovens americanos saídos do interior do Arkansas foram para a guerra na Itália. Chegando na Itália, eles já com sintomas de gripe. O que aconteceu? Foi agravado o quadro devido ao extremo frio na região. E muitas pessoas começaram a se contaminar com a gripe e morrer. Só que como estava naquela situação de guerra, aquelas trincheiras cheias de mortos, as pessoas não se ligaram que, na verdade, aquelas mortes estavam sendo causadas por um vírus. E sim, pelo próprio fator de guerra, má alimentação, frio extremo, todo mundo estava associando aquelas mortes justamente às condições de guerra. E aí o que aconteceu? Alguns soldados, né, os famosos desertores da pátria, o que eles fizeram? Eles começaram a fugir para a Espanha, onde não tinha guerra. Chegando na Espanha, o que aconteceu? Eles levaram a doença para a Espanha e foi-se notado que aqueles soldados que estavam vindo a fugitivos do fronte de guerra estavam contaminados com algum tipo de gripe, de doença, que começou a infectar toda a comunidade espanhola. E aí, devido a isso, que tomou-se o nome de gripe espanhola, porque lá de fato que foi possível notar que aquilo era
um vírus, né? E aí eu não sei como rastreou-se e chegou ele ao interior dos Estados Unidos, que se não me falha a memória, não sei se era por aves ou por suínos, que era feita a transmissão. Aves e suínos, elas sempre estão relacionadas à origem A origem dos vírus. E aí, foi por isso que, na verdade, ele tomou, na verdade, o nome de gripe espanhola. E aí, inclusive, o governo espanhol fez, né, porque na época prejudicou o turismo para a Espanha, ele fez até um movimento para que se chamasse gripe de 1918. Olha, isso é uma aula de história. Ainda bem que essa é uma memória antiga, né, Jaime? Se fosse curta... Se fosse curta, eu estava morto Não hoje em ia dia. não ia dar Eu certo. completar uma coisa dessa por favor. história. A gripe, como a gente já comentou aqui, é causada por um vírus de nome influenza. Você sabe por que o nome desse vírus é influenza? Não, doutor. Agora eu fiquei curioso. Então, porque na Idade Média, quando as pessoas tinham aquele quadro, um quadro característico de prostração, dor de cabeça, mal-estar, tudo, se dizia que era a influência dos astros. Então, influência dos astros, na Itália, começou a virar influenza, então ficou o nome influenza. Tá vendo? Doutor Naveca, qual é o seu signo? Eu, Capricórnio. É um signo forte. E o senhor, doutor? Virgem. Virgem? Só no signo, né? Só no signo. Né? Atualmente sim, né? Ainda bem, né? Mas aí é o seguinte, agora eu vou para uma questão um pouco polêmica, né? Tem um dado que, infelizmente, eu procurei esse dado e eu não consegui achar ele com precisão. E por não achá-lo com precisão, eu preferi não apresentar esse dado. Porque eu achei um dado no local e o outro que eu achei estava muito divergente. Então, quando a divergência é muito grande e você não tem segurança do dado, por uma questão de responsabilidade com os nossos ouvintes, eu achei melhor assim, não vou apresentar esse dado porque tem muita divergência. Bom, indiscutivelmente, a primeira vacina no Brasil foi no dia 17 de janeiro de 2021. Correto dado? Correto. Foi até o dia do nascimento Da minha filha. da sua filha, né? A Manuela. A Manuela que veio É. para botar ordem na casa. Sabe né? como é que é, né? O cara e tal, mano, tudo Chegou- né? Acabou. Agora, Você curiosamente, tem filho né? pequeno também, né, Jaime? Eu tenho um filho de 1 ano e 5 meses. Vai vir uma filha aí daqui a pouco? Ou fechou a fábrica? Não, está nas mãos de Deus. Está na mão Está de nas Deus, mãos de tá Deus. certo. Eu gostaria muito de ter uma filha. Ah, rapaz. Eu queria ver se essa lenda que mulher manda no homem é verdade. Tá certo. Viu? Bom, aí vem o seguinte. Até essa data, não se sabe quantas pessoas de fato morreram. Eu peguei alguns dados, alguns lá diziam que era 300 mil, outros diziam que era 400 mil, e como eu achei muito, muito distante um dado do outro, né? Não dava nem para tirar uma média segura. Bom, mas aí vem o seguinte. Se até naquele ponto, vamos aqui que por uma hipótese, dos nossos 686 mil mortos até o presente momento, né, até a data de ontem, vamos supor que já tivesse 400 mil. Não sei se é esse número. Estou jogando aqui um número irresponsável. Vamos supor que fosse 400 mil. Né? Vem a pergunta. Seria incorreto culpar o governo do Brasil por mortes antes desse número ou não? A gente tem que lembrar que, na verdade, a primeira dose da vacina, no dia 17 de janeiro de 2021, foi aplicada pelo governo de São Paulo, Sim. né? Que fez um esforço muito grande. Por sinal, né? Um elogio ao Dória, Exato. né, que realmente se esforçou ali, né? E diz que saiu da política, né? Saiu. Será mesmo? Se desencantou. Tá certo. Sim. Então, teve esse esforço, e lembrando que o início da vacinação se deveu não a uma ação federal, mas a uma ação estadual. Né? A primeira dose. O que se debateu muito foi o tempo que se perdeu entre a oferta da Pfizer, que foi a primeira grande indústria farmacêutica a ofertar vacina ao governo brasileiro. Isso está comprovado, os e-mails que a Pfizer mandou, sem resposta do governo, do Ministério da Saúde. Então se perdeu um tempo aí precioso, porque o que a gente eu tinha em janeiro? O surgimento da variante de preocupação gama, que foi a que causou o maior número de óbitos no Brasil.
né? Agora, aí vem a pergunta. Vem a pergunta. É porque, obviamente, não se tinha vacina para todo mundo. Não se tinha vacina para todo mundo. Isso todo mundo sabe. Não se tinha vacina. E, realmente, eu sempre me coloco na posição das pessoas, né? Então, eu pensei lá na questão lá do Pazuello. Era o Pazuello na época, o ministro? Era o Pazuello. Era o Pazuello, né? Eu me coloquei lá na posição do Pazuello, porque imagina, você vai ver a bula de um medicamento, né? Diz, olha, esse medicamento aqui, ele é muito bom para evitar a queda de cabelo. Veja bem. Tô sentindo que você tá um Ele pouco não- falando de não- cabelo preocupado hoje, com a queda de cabelo. Não, eu me preocupo todo dia com Porque isso. como ele colocou de volta... Exatamente, aí então ele- a manutenção é importante, né? Entendi. Então, por exemplo, você pegou a bula lá, que na verdade, o que está dizendo o medicamento? O medicamento está dizendo que ele não cura a queda de cabelo. Ele está dizendo que ele vai combater a queda de cabelo. Então, ou seja, você não vai ter mais cabelo. Só vai diminuir A queda. a queda. Legal. Então, legal. Então, eu sei que vou continuar com o cabelo que eu tenho, né? Aí, você começa a ler a bula. Olha, mas só que é o seguinte, né? Você pode ter coriza, sangramento no nariz, você pode ter a perda de libido, tá. Aí tu vê os efeitos colaterais, Você vê que eu não tomei, né? né? Você vê, né? Pois é. Você vê os efeitos colaterais e lá no final o laboratório diz: não nos responsabilizamos por qualquer outro efeito colateral. Aí vamos supor o seguinte, vamos supor que o Pazuello fosse um cara afoito, né? No mesmo mês que saiu, que foi em dezembro, né, já estivéssemos começando a vacinar todo mundo, né? Porque até então a Anvisa não tinha liberado autorização. Não tinha autorização da Anvisa. E se começasse a morrer gente? Começou a morrer gente, ou seja, o que a Pfizer ia dizer? Não, olha, eu falei que eu não me responsabilizava, tá aqui, olha. Qual a sua visão disso? Porque, na verdade, eu estou lhe falando aqui uma retórica que eu vi de pessoas do governo. Uhum. Que eles alegavam isso, olha, como que nós íamos pegar e autorizar o negócio se a própria laboratório disse que tem procedência, tem DNA. A gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar que é um governo cujo representante máximo até hoje não se vacinou. Mas ninguém sabe, né? Ele como representante máximo do governo, ele tinha que dizer isso. Olha, Esse é o primeiro ponto. é um negócio, esse é um negócio, veja bem, não estou aqui partidarizando, tá? Não estou com o lado político, né? Mas disse, né, existe duas vertentes de nós olharmos isso aí, né? Se ele fosse o primeiro a se vacinar, para dar o exemplo, todo mundo ia dizer, ele se aproveitou do cargo para se imunizar. Não precisava ser o primeiro, podia ser o centésimo, o milésimo. Não precisava ser o primeiro. Não, mas vamos supor o mundo ideal. Ele quis dar o exemplo da vacinação. Então, a primeira vacina, o presidente levantou aqui a manga, aplica aqui. Pô, vacina o presidente. Aí, tem aquele clube, quer dizer, tá vendo? É o presidente, ele tá de vacinando, não tá nem preocupado com o povo. Vamos supor que fosse isso. Mas vamos supor que ele fosse tipo aquela história do capitão do navio, que é o último a sair do barco. Quando o navio está afundando, né? Inclusive, né, não sei se você lembra daquela queda daquele avião, daquele Boeing, lá em Nova York, no Rio Hudson, que foi até, inclusive, considerado herói americano, o comandante do avião. Desviou, né? Não, caiu na água. Ah, sim. E ele foi o último a sair dentro da aeronave. Ele só saiu depois que ele correu os corredores por 3 vezes, vendo se não tinha nenhum passageiro, né? E foi considerado o herói americano. Né? Não sei se a intenção do Bozo é dar uma de herói. E eu, particularmente, eu acho que ele se vacinou. Tanto... Também acho que sim, mas... Não, eu acho. Ele não é... E outra coisa, tá, eu até concordo com você se a gente tivesse com escassez de vacina, mas quantas vacinas já venceram? Sim, com certeza. Se elas venceram, elas foram pro lixo. Se elas venceram, foram pro lixo. Então... E tem uma coisa que me preocupa, né? Eu acho que pior do que a vacina, Jaime, foi
querer acreditar numa droga que a ciência o tempo todo mostrou que não tinha resultado. Com certeza. E aí Isso nós é insistimos demais indiscutível. com isso. Perdemos tempo. Perdemos muito tempo. Perdemos tempo. Não, e na verdade, essa é a minha crítica severa ao governo Bolsonaro, né? Foi o ponto que eu acho que o Bolsonaro, naquele momento, ele devia ter se recolhido a sua questão de estadista e deixado a ciência tomar conta do negócio. Exato. Inclusive, até hoje não tem uma questão que fala de remédio e tal. O portal da Fiocruz mostrou lá um anticoagulante. Parece que ele está sendo autorizado para o tratamento para quem está com Covid. É porque as Não sei se você formas viu isso. graves Sim. elas tinham coagulação sistêmica e as pessoas acabam morrendo de evento tromboembolítico. Uhum. Essa é uma forma muito grave da Covid. Então, eu particularmente eu acho que o Bozo foi muito infeliz naquele momento tão crucial para a nação, né, em ter se envolvido em questões partidárias e políticas no meio do... Quando tem que ciência, assim. eu acho que ele devia Exato. ter dito assim, não, amigo, isso é da ciência, né, vai aquele negócio, né, se você não é profissional, sai de perto. O que tem que se fazer? Eu acho que ele tinha que ter tomado essa atitude. Eu acho que ele foi muito infeliz nos seus posicionamentos. Eu acho que muita gente poderia não ter morrido por causa disso, né? Mas também entendo também que houve muita politização em cima desse negócio, Sempre há. entendeu? Então, e eu particularmente, no jogo do bicho, digo que ele se vacinou. Isso aí. Porque senão, por que ele vai botar sigilo sobre a sua carteira de vacinação? Pra quê? Uhum. Isso aí. Agora, e aí vem aquele negócio, hoje em dia. E curiosamente, eu todo dia, de manhã, quando eu venho para a empresa, eu costumo escutar o noticiário. E lá no noticiário, normalmente, eles relatam ainda as pessoas que estão internadas com o coronavírus. E curiosamente, né? A maior parte que está internada em UTI foram as pessoas que não tomaram nenhuma vacina. Uhum. Até hoje. Até hoje. Até hoje. E uma coisa que é louvável, né? Que isso aí, diga-se o Instituto Butantan, a Fiocruz e o próprio Ministério da Saúde, né? É esse exemplo para o mundo que o Brasil está, né, da nossa cultura vacinal. Uhum. O Brasil é um dos poucos países do mundo, né, que tem a cultura vacinal. E nós temos um programa que sempre foi exemplo para o mundo, que é o PNI. Sim, Né? Então, que é o Programa Nacional de Imunização, né? exatamente. Que é louvável isso aí, por Inclusive sinal, com a cobertura para um país das dimensões do nosso. que é um país continental, né? Continental. Porque hoje em dia o próprio Estados Unidos já está sofrendo, né, com a volta da polio, né? Eu ia justamente pedir para tocar nesse assunto, porque esse é um outro exemplo de um risco que nós estamos correndo desnecessário, né? Porque agora nós acabamos de terminar uma campanha de vacinação de pólio e mal passamos de 50% daqui do número estimado de pessoas vacinadas, principalmente as crianças, né, que se vacinam contra pólio. E com caso de pólio em Nova York, Em Nova York. confirmado. Só pra tirar uma dúvida. Até quem tem 5 anos já não toma mais, né? Você tem até 5 anos, você toma a vacina contra pólio, mas às vezes se muda algumas coisas quando você tem situações como essa. Né? Então, assim, se existe um risco de aumentar a transmissão, ou etc., pode se mover essa janela de vacinação por conta dessa situação. Tá. Ok. Pois é. Inclusive, os Estados Unidos, acho que foi o Delano Roosevelt, né? Que ele tinha pólio, né? Exato. Ele comandou, né, a Segunda Guerra Mundial de uma cadeira de roda, né? E isso foi escondido, na verdade, do público americano, porque como ele não queria passar a imagem de um presidente fraco, ele escondeu do público americano o fato dele ter poliomielite. E assim, eu tinha uma aula que eu dei várias vezes, que era sobre história da virologia, e um dos capítulos que eu dava nessa aula era justamente da poliomielite. E até peço para as pessoas que tiverem interesse, faz uma busca, faz um Google, coloca pulmão de ferro. Pulmão de ferro? Pulmão de ferro. E vejam as imagens. Eram pessoas que tinham pólio, né? Fizeram uma doença grave, uma poliomielite grave,
e ela começava a paralisar o diafragma. Então essas pessoas eram colocadas em máquinas chamadas que receberam esse apelido de Eu já pulmão de vi. ferro Já vi. para se manter vivos. Era tipo uma câmara como é? Bariátrica. Não, isobárica, né? Não era Hiperbárica, tipo né? hiperbárica, né? Ela fazia esse movimento, né, para poder respirar, e tem fotos que você vê assim como se fosse uma quadra, várias pessoas naquilo. Então é muito triste. Fora as sequelas motoras, né, que a gente está comentando da polio. Então, a poliomielite é uma doença que era para ter sido erradicada. A gente ainda tem alguns bolsões na África, em algumas regiões da Ásia, mas a gente não tem desde 1989 no Brasil. Né? E a gente tem um risco agora de ter, por conta de um país que a gente tem um contato tão próximo quanto os Estados Unidos, numa mega cidade como Nova York. Como Nova York, né? Então, a chance de que a gente tenha a chegada aqui, a gente precisa estar com a população vacinada para que a gente não volte a ter uma doença tão grave assim. Apesar que eu, sinceramente, eu não vi, né, campanha falando especificamente sobre a polio. Eu não vi. Porque, normalmente, eu acho que, às vezes, falta um pouco de inteligência corporativa para o governo, né? Porque, hoje em dia, cá entre nós, todo mundo tem TikTok, todo mundo tem Instagram, todo mundo tá ali no YouTube, né? E eu não vi ainda nenhum tipo de anúncio do governo por essas mídias sociais, né? Explicando o risco porque não adianta, né, a Fiocruz ter a vacina, desenvolver, alertar o governo, né? Se o governo não toma atitude de conscientizar as pessoas dessa necessidade da vacinação. É muito importante esse contato e como passar isso para o povo, né? Então isso daí de fato é muito importante. Tem que chegar na população. Inclusive, Amon, nosso representante jovem lá na Câmara Federal, proporcionalmente mais bem votado. Proporcionalmente do Brasil. Do Brasil, né? Um orgulho aqui para o nosso Amazonas, né? Isso. E eu tenho certeza, ele era uma pessoa que talvez poderia, né, levantar essa bandeira do governo começar a usar um pouco mais as redes sociais populares, como o TikTok, como o Instagram, Facebook e o próprio YouTube, né? Para justamente anunciar essa questão dessas campanhas hoje em dia, né? E os riscos de não fazê-la, do pessoal não fazer o quadro imunológico completo das crianças, né? Se você lembrar, alguns anos atrás nós tivemos um surto grande de sarampo aqui na região norte. O Amazonas teve mais de 10 mil casos de sarampo em 2018, que também é uma doença imunoprevenível. E por que isso aconteceu? Porque caiu a cobertura vacinal. As pessoas achavam que não existia, nunca tinha visto caso de sarampo. Relaxaram. E também muitas acreditam em teoria anti-vacina, anti-vax, né? Que tem muito forte, principalmente nos Estados Unidos. Deu no que deu, né? A gente voltou a ter sarampo. Tá aí, eu não ia abordar isso, na verdade, mas aproveitando o ensejo, a questão da vacina, né? Porque tem pessoas, eu já vi, na verdade, eu já estudei muito sobre essa questão de vacina também, e eu vi que tem várias vertentes, né? Existem pessoas com vertentes religiosas, que não se vacinam por doutrina religiosa, mas existem pessoas com teorias científicas, né? Dizendo, não, que se você se vacinar, né, o teu corpo fica dependente sempre de ter a injeção de um fator externo para você poder ter suas proteções, porque se você comer o machixe, o quiabo, o girimum, tudo junto, isso aumenta a tua imunidade. Tem algum fundamento isso ou não? Não, e normalmente essas teorias elas circulam no WhatsApp e a fonte é totalmente... não existe nenhum estudo científico. Só o Dr. Google sabe onde está. Só o Dr. Google sabe onde ela está. Então, inclusive, eu não sei se vocês sabem disso, o próprio Steve Jobs, né? Ele, quando foi detectado que ele tinha câncer, né? Ele resolveu fazer seu autotratamento. Você sabe dessa história ou não? Alguma coisa eu ouvi. O Steve Jobs, né? O fundador da Apple, ele, quando descobriu que estava com câncer, simplesmente ele abandonou todo o tratamento convencional e foi para a linha Zen, né? Começou, ele mesmo, por sinal na casa dele, ele mesmo plantava
tudo que ele consumia de vegetais, de legumes, de tubérculos, né? Ele mesmo plantava, né? Que tudo tinha que ser sem agrotóxico, tudo orgânico, tal. E ele achava que só com aquele tipo de alimentação ele conseguiria reverter o câncer. Acontece que o câncer evoluiu muito, chegou a um ponto que ele teve que ir para o transplante de fígado, transplantou, mas não conseguiu, teve muito problema de rejeição e acabou que ele faleceu, né? E por incrível que pareça, né? Olha como uma coisa é contraditória. Ele descobriu que tinha câncer pela medicina convencional, né? Porém, na hora de se tratar, ele queria a medicina alternativa. E acaba que isso custou a vida dele. Né? Então, eu particularmente, eu nunca acreditei nessa teoria, né, da antivacina. Eu sempre achei que isso é até mesmo uma loucura, né? E eu acho, inclusive, até que os pais, né, que tiverem a chance de escutar esse nosso bate-papo, né, que, por sinal, é de uma utilidade pública importantíssima, né? Será que não é daqui que a gente pode estar prevenindo um surto no nosso país, através da conscientização, né? Ou seja, quantas pessoas mais têm que chegar e tem que escutar essa conversa, escutar esse recado importante, que pode, na verdade, prevenir o problema para a nossa nação. Exatamente. E é isso que... Mas, gente, eu fico extremamente feliz com essa oportunidade de aprender, essa oportunidade. Aprendeu, muito, né? Hoje é um dia diferente. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua educação, pela sua gentileza, né? Eu tenho certeza que o senhor deu uma contribuição muito grande nesse momento para o nosso Brasil, tá? Lhe agradeço por cada um dos brasileiros, pelo seu trabalho. Eu lhe vi várias vezes na televisão, várias e várias vezes eu lhe vi na televisão, tá? Parabéns, é muito satisfatório saber que nós temos no Brasil pessoas de seu quilate que pode realmente contribuir de forma positiva para a nossa nação, tá? E na Veca, obrigado também por você ter trago o seu irmão. Eu fiquei até preocupado, tanto que eu falei, eu não saio daqui sem entrevistar. Sem entrevistar. Tá atrás do negócio, mas eu vou segurar que eu quero ter, né, esse prazer. Íamos né? conseguimos. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. E esse é mais um Wompcast. Valeu.